O que aconteceu com o Boeing 757? Um avião muito bom, que deixou de ser fabricado há quase 20 anos. Será que a Boeing planeja trazer esse avião de volta ao mercado? Fala pessoal do Aero, tudo bem? No início dos anos 70, depois do lançamento do Boeing 747, o primeiro avião de fuselagem larga da Boeing, eles começaram a concentrar esforços no desenvolvimento de novas versões do Boeing 727. O 727 é um trijato de muito sucesso que mudou a aviação comercial nos anos 60. Ele é um avião de fuselagem estreita, com um corredor só, para curtas e médias distâncias, e foi um tremendo sucesso, sendo um dos aviões mais vendidos daquela época. A Boeing então resolveu concentrar os estudos na versão de maior sucesso, o 727-200, com 189 assentos. E aí foram consideradas duas opções. A primeira, dar uma esticada nesse 727, trazer a versão 300, e a outra versão, criar um conceito totalmente novo, com o nome naquele momento de 7N7. Eu já expliquei em um outro vídeo aqui no Aero por Trás da Aviação o que significam esses números, né? Esses nomes que os aviões recebem, então depois dá uma olhada aí para tirar essa dúvida. Já que eu vou falar de um avião que fez história nos Estados Unidos, eu quero te lembrar de um fato que acontece o 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos. Aqui a gente tem um parceiro de longa data do Aero que está trazendo um código de descontos muito bacana, aproveitando esse feriado tão importante para os americanos, o 4 de julho. Eu estou falando da Cambly, para você aprender inglês. A Cambly é um negócio muito legal, é um sistema, uma plataforma que você acessa de qualquer lugar, pode ser pelo celular, pode ser pelo computador, de onde você quiser, e você vai conversar com professores nativos da língua inglesa. Quer ver? Eu vou te mostrar como é que é uma aula da Cambly. Hi Dan, how are you? I'm doing great, thanks. So, you're an American, right? That's correct. Okay, so I just want you to tell me what it is to be an American on 4th of July. It's a big holiday for us. It's everybody thinks of 4th of July. It's 4th of July weekend where we would, being from New Jersey, we used to go to the beach many times. If we stayed around our houses, we would have friends and family over. Usually the fireworks would start around 9 o'clock. Thank you so much for the conversation. Oh, thank you very much. Então, para você comemorar o 4 de julho aqui no Brasil, nesse clima de independência, para libertar o seu inglês, eu estou trazendo o código de desconto com 55% off em planos anuais da Cambly. E o detalhe, se você fizer o pagamento à vista, você tem mais 5% de desconto. É muito fácil você aproveitar isso. É só usar esse código que está aparecendo aqui, AERO55OFF. Se você não tem certeza se você vai gostar ou não, não tem problema, porque você tem uma aula experimental grátis. Você pode usar esse cupom AERO55OFF até o dia 14 de julho de 2022. Então, corre lá, eu vou te falar. Você precisa do inglês. Mesmo se você achar que, não, inglesa, você precisa, isso vai mudar a sua vida e o Cambly vai te ajudar bastante com esse contato com professores nativos. Agora vamos voltar à nossa história do Boeing 757. A ideia de dar uma esticada no 727 seria um caminho mais barato, um caminho mais rápido, mantendo a configuração de um trijato. Já a ideia de um avião novo traria as novas tecnologias agora dos anos 70, com novos materiais para a construção do avião, também novos tipos de motores, nova aviônica. A Boeing então resolveu ir por esse caminho e não necessariamente dar uma esticada no 727. Em 1978 eles apresentaram duas ideias, o 7N7-100, uma versão com 160 assentos, e o 7N7-200 com mais de 180 assentos. Esse novo projeto da Boeing traria um avião com asas remodeladas. Os motores sairiam da cauda e iriam para debaixo das asas, mas não como o 707 e o 747 com 4 motores. Dessa vez, 2 motores equipariam esse avião. Materiais mais leves na construção do avião, só que algumas coisas foram herdadas do 727, como a parte dianteira da fuselagem, o layout do cockpit e também a cauda, aquela cauda em T, ou seja, com o estabilizador horizontal em cima do estabilizador vertical. A Boeing planejou que esse novo avião teria um consumo de combustível por passageiro por quilômetro menor do que qualquer outro avião de fuselagem estreita do mercado. Então, para as companhias aéreas, esse seria um bom negócio. Em agosto de 1978, duas companhias aéreas ficaram muito interessadas com o projeto e foram as primeiras a dizer publicamente que estariam comprometidas com a compra desse novo avião da Boeing. Essas eram a Eastern Airlines e a British Airways.
Com esse interesse dessas companhias aéreas, a Boeing lançaria o avião já de cara com 40 encomendas. Esses pedidos foram oficializados em março de 1979 e a Boeing passou a chamar esse novo avião, até então 7N7, de 757. O 757-100, que veio do 7N7-100 para 160 assentos, acabou não recebendo nenhum pedido e foi descartado pela Boeing. Então, eles lançaram o 757-200. Uma questão interessante desse desenvolvimento do 757 é que ele foi tocado praticamente em paralelo com outro avião de muito sucesso da Boeing, o próximo da lista, o 767. A diferença é que o 767 foi desenvolvido totalmente do zero, como um avião 100% novo, então a tecnologia de desenvolvimento assistido por computador que estava sendo utilizado na linha de produção do Boeing 767 também foi utilizado na linha do Boeing 757. Isso economizava muito tempo e dinheiro dos engenheiros da Boeing para desenvolver um avião. E algo que ficou comum para as duas aeronaves, tanto o 767 quanto o 757, é que agora esses aviões não precisavam mais de um terceiro tripulante, agora eles usavam só os dois tripulantes na cabine, piloto e copiloto, e trazia um Glass Cockpit, ou seja, alguns instrumentos já digitais no painel. Mas algumas heranças que vieram do Boeing 727 acabaram sendo alteradas durante o desenvolvimento desse novo avião, o 757, como por exemplo a parte dianteira da fuselagem. O nariz foi alargado e abaixado para melhorar a aerodinâmica e também melhorar a visão dos pilotos da cabine, e ainda aumentar o espaço da cabine, que ficou maior do que o Boeing 727 e algo elogiado pelos pilotos que voaram esse avião, porque se trata de um avião de fuselagem estreita, mas com uma cabine bem ampla. E um dos últimos vestígios herdados pelo Boeing 727, que era a cauda em T, que tinha esse formato principalmente por conta da disposição dos três motores na cauda, no novo avião 757 passou a ser uma cauda tradicional com estabilizador horizontal embaixo e o estabilizador vertical em cima. Isso foi feito para diminuir o risco de um efeito aerodinâmico chamado stall de profundor e permitiu que esse avião carregasse mais passageiros. Então você vê que a ideia original foi dar uma esticada no 727, acabaram indo para um novo caminho, mudando o material, mas herdando algumas coisas do avião antigo, e no final das contas eles já estavam praticamente com um avião inteiro novo e não herdou muita coisa do que foi o Boeing 727. A Boeing então trouxe ao mercado o 757-200 com uma fuselagem bem comprida e poderia carregar até 239 passageiros em uma configuração de uma única classe, com os assentos dispostos como era o Boeing 737, ou seja, 3 de cada lado do corredor. O avião estava pronto já no início dos anos 80 e em fevereiro de 1982 ele fez o seu primeiro voo e logo em seguida já recebeu a sua certificação. Pouco menos de um ano depois, em janeiro de 1983, o 757 foi entregue para sua primeira companhia aérea, a Eastern Airlines, que parou de voar em 1991. O 757-200 tem uma envergadura de 38 metros, pouco mais de 47 metros de comprimento, um peso máximo de decolagem de 115 toneladas. Era um avião incrível que atraía muito a atenção das companhias aéreas, porque ele tinha um baixo custo de operação e podia carregar mais passageiros do que o Boeing 737 daquela época, dos anos 80. Sem contar que a autonomia desse avião era muito boa. Ele carregava 44 mil litros de combustível e podia voar 7.250 quilômetros, que é praticamente a distância entre São Paulo e Nova York. Um narrow body, nos anos 80, isso é muito bom, mas ele não fazia esse tipo de rota normalmente, ele era ideal para cruzar os Estados Unidos. Então, para as companhias aéreas americanas fazer um voo de costa a costa, o 757 encaixava como uma luva para as companhias aéreas. O 757 tinha duas opções de motor, um da Rolls-Royce e um da Pratt & Whitney. O da Rolls-Royce era o RB211, com 43.500 libras de empuxo, já o motor da Pratt & Whitney, o PW2000, tinha 42.600 libras de empuxo. Esses motores eram capazes de impulsionar esse avião para ele chegar numa velocidade de cruzeiro de Mach 0.80, ou 80% da velocidade do som, e a velocidade máxima do 757 era de Mach 0.86. E um teto operacional de 42 mil pés. O Boeing 757 foi um grande sucesso da Boeing. Foram vendidas mais de 1.000 unidades e é um avião tão bom que, apesar de ter sido parado de fabricar lá em 2004, até hoje existem Boeing 757 operando no mundo.
principalmente na versão cargueira. Só que o que aconteceu com o Boeing 757? Por que eles pararam de fabricar? Por que não continuaram? E será que a Boeing tem o interesse de trazer esse sucesso tão grande para o mercado de novo? Talvez repetir o que eles fizeram no passado? Mais ou menos. Uma outra versão do Boeing 757 foi criada ao longo de todo esse tempo entre 1981 e 2004, período de produção, a versão 300, e a fabricação dele acabou e não por conta de problemas operacionais, ou problemas de segurança, ou qualquer coisa desse tipo. Acontece que durante os anos 90, aproximando ali os anos 2000, a tecnologia foi mudando muito e foram sendo desenvolvidas as novas versões do Boeing 737, a NG, Next Generation. Nisso veio então o 737-600, 700, 800 e 900. Essas novas versões de 737 eram modernizadas, eram mais eficientes, eles podiam carregar a mesma quantidade de passageiros que o Boeing 757, agora com um custo operacional menor e ainda com a grande vantagem de operar em aeroportos menores, que o Boeing 757 tinha limitações de operação. Afinal de contas, o 737 é menor do que o 757. Então, acabou não fazendo mais sentido para a Boeing continuar a produção do 757, uma vez que dentro do portfólio da empresa já tinham aviões que podiam fazer a mesma coisa que o 757, e com uma diferença, mantendo o avião da mesma linha. Então, nos anos 2000, os pedidos das companhias aéreas para a Boeing para um 757 caíram drasticamente. E aí também veio a questão do 11 de setembro de 2001, que mudou muito o mercado. A Boeing não conseguiu levar muito adiante a produção desse avião, que foi um sucesso durante os anos 80 e anos 90. Mas depois do término da produção do 757 lá em 2004, eles ainda fizeram algumas alterações, como colocar winglets nas pontas das asas para diminuir o consumo de combustível. Foi assim então que o 757 perdeu seu espaço no mercado e o 737-900 ganhou muito esse espaço. Tudo estava indo muito bem, até a Boeing inventar uma nova versão desse avião, o 737 MAX. É importante saber o que aconteceu com o 37 MAX para entender as intenções da Boeing de talvez trazer um 757 MAX ou um 757 Plus. Em fevereiro de 2015, o vice-presidente de marketing da Boeing, o Randy Tinseth, afirmou que eles tinham interesse de redesenhar o Boeing 757, talvez trazer de volta ao mercado esse avião, mas com as tecnologias atuais. Isso fez com que o mercado criasse muitos rumores sobre essa volta do Boeing 757. Mas apesar dessa ideia ter sido estudada dentro da Boeing, o pessoal lá resolveu focar todo o esforço na produção do Boeing 737 MAX e não trazer de volta ao 757. Afinal de contas, o 737 MAX seria uma versão que o 757 fazia no passado. Então, talvez não precisasse fazer o Boeing 757 de novo. O que a Boeing não contava naquela época, em 2015, é que o 737 MAX seria um total desastre no início da sua operação, com a queda de 2 aviões, matando todos os passageiros a bordo nos 2 acidentes, fazendo com que o avião ficasse groundado, ou seja, parado, sem poder voar, impedido pelas autoridades no mundo inteiro durante quase 2 anos, até que eles provassem que o avião era seguro e que pudesse voltar a voar. A Boeing tentou desenvolver esse avião 737 MAX de uma maneira muito rápida por conta do seu principal concorrente, a Airbus. A Airbus já estava trazendo aviões muito eficientes, com motores mais eficientes, sendo a escolha das companhias aéreas para suas frotas. Então eles começaram a vender muito mais Airbus da família A320, que é toda a família, 19, 20, 21, que segue aquela ideia de treinamento de pilotos. Então o piloto que voa o 20 pode voar o 19, que pode voar o 21. O A321 é um avião de fuselagem estreita, comprido, que carrega muitos passageiros, mais de 200 passageiros, que faz aquilo que o 757 fazia no passado. Quando a Airbus ainda colocou o New Engine Option, ou seja, o A320neo, A321neo, aí eles ganharam todo o mercado de vez e a Boeing precisou sair correndo para poder ter esse mercado de volta. Foi esse um dos motivos que fez a Boeing correr tanto com o 737 MAX e terminar no desastre que terminou, e também até pensar na possibilidade de trazer
um 757 para o mercado para poder bater de frente com o Airbus A321. O nome desse avião que voltaria, o novo 757, sempre foi rumor, nada oficial. Poderia se chamar 757 MAX ou 757 Plus. A verdade é que a Boeing pensou nisso, mas não é uma coisa tão simples trazer um avião desse de volta, porque a gente está falando de um avião lá do início dos anos 80, então envolvem várias coisas que faz esse projeto acabar inviável. Mesmo que a Boeing resolvesse manter as linhas de um Boeing 757, mudando a terminação do nome, alguma coisa do tipo, para concorrer diretamente com o Airbus A321, eles precisariam mudar muita coisa. Todo o projeto teria que ser remodelado. Para começar com os motores, eles precisariam ter motores eficientes para aquele tamanho de avião, e os motores do mercado ou seriam pequenos demais ou grandes demais para um Boeing 757. Até rolaram algumas conversas, algumas ideias com fabricantes de motores, tanto com a GE quanto com a Pratt & Whitney, para desenvolver motores para esse novo 757, mas o negócio acabou não indo para frente. A Boeing precisaria desenvolver uma nova asa para aumentar a eficiência aerodinâmica desse avião, para reduzir consumo de combustível, para reduzir emissões de CO2, coisa que o Airbus A321neo já faz. Novos materiais precisariam ser considerados, não fazer mais o avião de alumínio, mas sim um avião de material compósito, que é o que foi desenvolvido para novos aviões da Boeing, como o 787, por exemplo. Então você vê que basicamente a gente vê a história se repetir no que aconteceu lá nos anos 70. Em vez de esticar e puxar um 757 e modernizar, eles acabariam fazendo um avião todo do zero de novo. Então é isso, essa é uma breve história aí do que foi o Boeing 757 e por que a possibilidade dele voltar a ser produzido é muito pequena, para não dizer completamente nula. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, clica no link aqui da descrição, vai lá no site da Cambly, já começa a fazer a sua aula de inglês, você vai gostar bastante de conversar com professores nativos, com tutores ali da língua inglesa, é muito legal a experiência, como essa que eu tive aqui com o Dan, tá? Então vai lá e já aproveita esse código de desconto do 4th of July, o dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Beleza? É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.